Esse caderno de atividade, ele não é muito grande, a correção dele é pequena, mas essa semana eu mandei um artigo, eu tinha mandado um artigo para vocês. Alguém chegou a ler esse artigo? Isso. Alguém leu o artigo sobre Hitler? Não, né? Olha, teve gente que leu. Isso. É o artigo que eu mandei do jornal É o País explicando por que as pessoas votaram no Hitler. Então a gente vai também fazer, a gente vai fazer uma discussão, se der tempo, disso hoje. Então vamos lá, explicando a aula de hoje. Galera que está entrando atrasada aí, nós vamos fazer a correção do caderno de atividade e depois eu vou mandar para vocês, compartilhar com vocês aqui o artigo, aquele artigo que eu tinha mandado para vocês, e nós vamos ver algumas partes, aqui, 10 minutinhos. Por que as pessoas votaram em Hitler sabendo que ele era um monstro? Eu acho que até alguém fez, quando eu estava fazendo a live, explicando a matéria, alguém me perguntou isso. Professor, como é que pode? Todo mundo sabia que Hitler era horrível, que Hitler era isso, era aquilo. Por que Hitler, então, ele conseguiu chegar ao poder? Aquele artigo explica isso. Então, vamos lá. Primeira parte da aula, correção do caderno de atividade. Todo mundo com o caderno de atividade na mão. Lá na página 2, na página 2 do caderno de atividade, capítulo 5. Abre lá na página 2 do capítulo 5. Como todo mundo fez, eu acho que não vai dar. Né? O pessoal está falando que teve sono na hora de ler, né? Eu vou recapitular algumas coisas, porque esse caderno de atividade é muito bom. Se nós estivéssemos na sala de aula, se a gente estivesse fazendo nossas provas trimestrais, que é essa semana, para quem não está aí viajando, ia ser na semana, nossas provas trimestrais, essa semana e a próxima, com certeza, se desse tempo, eu teria passado esse capítulo na prova trimestral. Por quê? Esse capítulo aqui está explicando como é que o fascismo e o nazismo entraram na Europa e ganharam força, e deram origem aos regimes chamados totalitários. Lá na página 2, ele está fazendo, na primeira página, a crise do liberalismo. Isso é muito importante, gente. A gente vai ler o artigo lá e isso vai ter tudo a ver. A crise do liberalismo é porque após a Grande Guerra, a Europa ficou destruída econômica e socialmente e abriu caminho para que esses regimes fascistas e nazistas ascendessem ao poder. Então ele vai explicar lá na página 2 que é a crise econômica da Grande Guerra, a Revolução Russa, que é o medo comunista, não pode esquecer isso. Havia um medo comunista na Europa, da Revolução Russa de 1917, atravessar a Europa toda e o continente europeu todo, que era democrata, liberal, capitalista, virar socialista. Depois, o Tratado de Versalhes, especialmente para os alemães, que foi uma traição, a crise econômica de 29, que tinha países que estavam se recuperando, tipo a Itália, e outros que ainda estavam em crise, que nem a Alemanha, que mergulhou a Alemanha literalmente numa crise terrível, e depois ele vai falar para você que a existência dos governos democráticos, isso também é importante, e o surgimento da ascensão dos regimes totalitários. Esse ingrediente todo é o contexto que vai dar origem aos regimes totalitários e também os regimes autoritários. Lá embaixo ele está explicando o que é um regime totalitário. Existência de um partido único, existência do processo eleitoral, ausência de processo eleitoral, poder concentrado no poder executivo, repressão, partido único, idolatria ao líder, utilização de ideologia, propaganda de massas. Isso tudo são características dos regimes totalitários. Mas lembrando, um regime totalitário não significa que é um regime autoritário. Um regime autoritário se assemelha muito à ditadura do Brasil. Utilizei muito esse exemplo. Professor, porque o regime autoritário não tem culto ao líder, não tem eliminação total da oposição, não tem ideologia de massas, não tem essas coisas. Então é um regime mais brando. E lá na página 3 do caderno de atividade, ele está falando sobre a diferença entre o fascismo e o nazismo. E é legal que a apostila separou o que é de cada um, para não confundir. Lembrando, ao mito que primeiro veio o nazismo, isso é errado. Na Europa, primeiro veio o fascismo italiano.
Benito Mussolini é que vai servir de exemplo para Adolf Hitler. Por quê? Ele foi o primeiro a chegar ao poder e se tornar um dútil, instalar o regime totalitário. Então ele vai começar a falar com você lá na página 3 o contexto histórico da Itália. Qual é o contexto histórico da Itália? Ela foi tratada como perdedora, ela não teve a devida compensação financeira, ela não teve os territórios, ela mergulhou numa crise econômico-social, ela estava numa crise terrível, com inflação também muito alta, havia o medo da burguesia, da Revolução Russa, então a burguesia vai apoiar a extrema-direita. E qual era o objetivo? Gente, o objetivo era igual. Se você pegar o objetivo do fascismo e o objetivo do nazismo, faz uma setinha para mim, pelo amor de Deus, faz lá. Lá na página 3, liga objetivo do fascismo ao objetivo do nazismo. Dá um ok aí quem fez isso. Liga os dois. Se você ligar os dois, você vai ver que os dois são praticamente uma cópia. Os dois basicamente falam a mesma coisa. O que eles queriam? Recuperar a economia da Itália e da Alemanha, trazer a ordem, impedir um golpe comunista, devolver o nacionalismo a esses países que saíram da Grande Guerra, um tratado como derrotado e o outro que levou a culpa sozinho. Ou seja, os objetivos da Itália e da Alemanha eram praticamente iguais. Por que, professor? Por que esses objetivos que você tem que ligar na página 3? O objetivo do fascismo na tabelinha, liga a Maria Eduarda lá no objetivo do nazismo, liga os dois. E coloca lá a observação, que os dois são muito parecidos, são praticamente iguais. Eles tinham os mesmos objetivos, trazer a ordem para a Itália e para a Alemanha, eles queriam recuperar a economia e eles vão conseguir com o emprego. Eles queriam devolver o nacionalismo por causa do final da Grande Guerra, onde a Itália foi tratada como perdedora e a Alemanha foi considerada a única culpada. Ou seja, eles tinham os mesmos objetivos. E como é que vai ascender o poder Benito Mussolini? É a famosa Marcha sobre Roma. Marcha sobre Roma, quando ele vai ser nomeado lá o primeiro-ministro italiano. Professor, e quais são as principais medidas de Benito Mussolini quando ele faz uma eleição fraudulenta? Ele elimina a oposição, ele manda matar a oposição, ele cria a Carta do Lavoro para controlar os trabalhadores. Então, a gente já viu isso, ele controla, ele controla, ele censura os meios de comunicação, e é justamente aí que você vai ligar principais medidas de Benito Mussolini, você vai ligar lá embaixo com principais medidas de Adolf Hitler. Por quê? De novo, os dois são muito iguais. Você vai fazer uma setinha ligando principais medidas de Benito Mussolini, ligando lá embaixo as principais medidas de Adolf Hitler. Tirando uma coisa ou outra, os dois basicamente pensavam da mesma forma: eliminar a oposição, perseguir a oposição, censurar, culto ao líder. Teve a marcha sobre Roma na Itália, e lá na Alemanha vai ter o incêndio do parlamento, que eu contei para vocês que não está na apostila. Vai ter a recuperação econômica, que é obras públicas, que eles prometeram e vão recuperar as obras, vão recuperar a economia da Itália e da Alemanha com obras públicas. A Alemanha vai ter um investimento militar. Então, quer dizer, eles fizeram praticamente a mesma coisa. A Itália serviu de exemplo para a Alemanha. Então, quer dizer que eles tinham muitas coisas parecidas. Com um outro detalhe, eles pensavam da mesma forma, não era totalmente diferente. Diga, Lara, chama o microfone e tira a dúvida. Se alguém tiver dúvida, habilita o microfone e fala comigo. Fala lá. Professor, então, quando a Tríplice Entente ganhou, eles culparam a aliança, só a Alemanha. Só que a Alemanha não lutou sozinha. Tinha o Império Austro-Húngaro, tinha o Otomano, mas eles não foram culpados. Mas tem um detalhe lá. Sabe por quê? O Império Otomano foi desfeito, virou Turquia. O Império acabou. O Império Austro-Húngaro, ele foi dividido em dois países. A Áustria-Hungria, que tem na Europa hoje. Você já viu isso em geografia? O tio Enzo? O mapa da Europa atual? Não, ainda não. Não? Sim, por exemplo, já. Se você pegar o mapa lá de geografia, na sua apostila, você vai ver que tem a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria se repartiu. Professor, eu sei que vocês estão me perguntando isso, Lara. Lara me mandou um e-mail perguntando por que Hitler, austríaco, vai lutar pela Alemanha. Porque, na verdade, a resposta é essa, Lara. Porque o Império Austro-Húngaro vai se desfazer. E ele vai se sentir meio que traído. Porque o Império Austro-Húngaro vai deixar de existir. E ele vai considerar que a Alemanha é o berço da raça ariana. É aí que vem a primeira diferença. Vamos lá. Abre para mim na página 4.
Qual é a primeira diferença essencial entre a Itália e a Alemanha? É o sentimento fortíssimo antissemita e a crença na raça superior. É a crença que a raça ariana é a melhor de todas, e para purificar essa raça na Alemanha, você tinha que exterminar as minorias. Quem eram as minorias? Judeus, homossexuais, democratas liberais, eram pessoas que eram defeituosas, mesmo alemãs, mas pessoas alemãs, mas eram defeituosas, porque eles vão criar lá na Alemanha vai criar esse culto, a ideia que a raça ariana é superior a todas as outras, e eles têm que eliminar. E lembrando, eles tinham um ódio especial aos judeus. O nome disso está na apostila: antissemitismo. Isso é um embrião das câmaras de gás. Isso é um embrião do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Isso era uma coisa que foi criada dentro da Alemanha. Naquele livrozinho que eu mostrei para vocês, o Mein Kampf, Minha Luta, Adolf Hitler falava que a Primeira Guerra Mundial, na verdade, a Alemanha foi derrotada, o Império Alemão foi derrotado pelos seus inimigos internos. E quem eram seus inimigos internos? Os judeus, os banqueiros judeus que não queriam mais levar a guerra. Depois, os governos autoritários. Os governos autoritários da página 3, ele está falando as características de um governo autoritário. Um governo autoritário, por exemplo, diferente do totalitário, ele não tem o culto ao líder. Ele não tem a eliminação total da oposição. Ele não tem a ideologia, mas ele tem o militarismo presente. Tem o salazarismo em Portugal e a Guerra Civil Espanhola. Para mim, o importante é a Guerra Civil Espanhola. Por quê? A Guerra Civil Espanhola, a apostila não colocou aqui, gente, mas eu falei isso com vocês. Anota para mim do lado aí. A Guerra Civil Espanhola serviu de laboratório para Hitler. Um laboratório para o exército alemão. Colocaram? Por quê, professor? Porque na Guerra Civil Espanhola, que dividiu esquerda e direita no mundo, Hitler, lógico, apoiou a extrema-direita, o general Francisco Franco, junto com o Benito Mussolini. E ele pôde testar suas armas, principalmente a Força Aérea e a Wehrmacht, que era o exército alemão, que foi enviado alguns soldados, para lutar ao lado do Francisco Franco. Então, quer dizer que Hitler utilizou a Espanha como um laboratório, um prenúncio para a Segunda Guerra Mundial. Aí vem aquela famosa pergunta: professor, a Guerra Civil Espanhola foi de 36 a 39, e a Primeira Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 39. Ninguém via que Hitler, na verdade, queria expandir e dominar a Europa toda e começar uma Segunda Guerra Mundial. Gente, muita gente via, principalmente a Inglaterra e a França. Só que eles se omitiam porque eles lembravam da Grande Guerra, e eles tinham medo de acontecer uma nova guerra. Mas são cenas dos próximos capítulos. Todo mundo ok? Mesmo que não acompanhou aquela live minha passada, podemos passar para a correção? Dá um ok para mim. Anotaram tudo aí? Dá um ok no chat para mim. Pode passar? Vamos lá, hein? Rafael botou, então todo mundo pode ir. Número 1. Quem pode ler para mim? Flávio, você pode ler o número 1 para mim? Página 5, caderno de atividade. Cenários alternativos que correspondem às características do período de guerras 1919-1939. Fala para mim, qual que você marcou, Flávio? A, D e E. A, D e E. Todo mundo marcou A e E, tá certo? Posso passar? Ou alguém marcou alguma coisa diferente? Pode colocar no chat para mim que tá com vergonha de falar. Chama o microfone. Todo mundo marcou A, D e E ou alguém marcou diferente? Então vamos lá. A. Crise econômica mundial decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Pode marcar. Fortalecimento de governos democráticos. Isso é pegadinha. Nesse período houve, coloca do lado, um enfraquecimento das democracias liberais. Coloca lá na B. Isso costuma cair. Houve um enfraquecimento das democracias liberais. Do liberalismo. É do liberalismo. Então essa está errada. C. Amplo consenso entre os partidos de esquerda e de direita. Esquece. Os partidos de esquerda e de direita estavam se engalfinhando. E era um dos motivos da instabilidade política do pós-Primeira Guerra. A esquerda com um partido muito forte lutando contra a direita. Ok? Letra D. Propagação de ideologias antissemitas na Itália e na Alemanha. Pegadinha para você não marcar, mas é verdade. Tanto na Itália quanto na Alemanha, não é uma coisa só alemã, igual eu expliquei, mas é muito forte dentro da Alemanha, o antissemitismo.
Isso se propagou para a Europa toda. Lembrando, os judeus não eram perseguidos somente durante o final da Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. A perseguição aos judeus vem desde a Idade Média. E, por último, a mobilização das massas por meio de propaganda e dos meios de comunicação dos governos totalitários. Gente, com certeza, principalmente a utilização do rádio, do cinema, tinha uma importância enorme na criação de uma ideologia, de uma propaganda nazista e fascista. Então, a letra A, D e E. Muito bom. 2. Eduarda, lê pra gente o número 2. Sobre a ascensão nazi-fascista na Europa, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Fala pra gente. Ler as alternativas ou Pode ler. falar o que eu marquei? Letra A. Os nacionalistas implantaram regimes políticos de extrema-direita e com objetivo expansionista. A destruição causada na Europa pela Grande Guerra e os efeitos da crise de 1929 contribuíram para o surgimento de líderes como Benito Mussolini e Adolf Hitler. O antissemitismo foi uma característica restrita ao nazismo. Os governos nazifascistas foram marcados pela perseguição daqueles que eram contrários às ideias nacionalistas. Fala pra mim, como é que ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Isso aí? Sim. Todo mundo concorda? Verdadeiro, falso, verdadeiro? Sim ou não? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá. Não, professor, você está me escutando, não? É verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Tá, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora eu escutei. Todo mundo concorda? Então fala pra mim, outra pessoa. Quem colocou diferente? Brenda, você pode falar aí pra gente como é que ficou essa sequência? Pelo obséquio. A Jade colocou aqui no chat que ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aí colocaram aqui para mim, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ok? Então tá. Vamos lá então. Os nazifascistas implantaram regimes políticos de extrema-direita com objetivo expansionista. Verdadeiro. Isso é sacanagem, a Apostila não falou, mas eu expliquei na live. Sim, a Alemanha tinha a intenção de reconquistar os territórios que ela havia perdido. A Alsácia-Lorena, a Renânia, aonde havia alemão. Era a ideia do Lebensraum, do espaço vital. Isso foi criado, ok? Depois, a destruição causada na Europa pela Grande Guerra, os efeitos da crise de 29, contribuíram para o surgimento de líderes como Benito Mussolini e Adolf Hitler. Gente, a matéria fala sobre isso. Não é que foi decisivo, não é que foi um fator essencial, com certeza foi a crise de 29. Mas entre a crise de 29 tem a falência da democracia liberal, a questão da Grande Guerra, as indenizações. Então juntou tudo, uma tempestade perfeita para levar esses homens ao poder. E o apoio da extrema-direita através da burguesia. A burguesia, com medo de acontecer um golpe socialista, passou a financiar esses grupos de extrema-direita, que prometiam ordem, emprego e recuperar o nacionalismo desse país na Europa, ok? F. O antissemitismo foi uma característica restrita do nazismo. Eu vi um monte de gente colocando a verdadeira aqui para mim no chat. Está errado, isso é falso, nós respondemos em cima, ok? Depois, os governos nazifascistas foram marcados pela perseguição daqueles que eram contrários às ideias socialistas. Isso também é falso. Professor, tem gente, um monte de gente colocou para mim verdadeira essa. Os governos nazifascistas foram marcados pela perseguição daqueles que eram contrários aos ideais socialistas. Não eram só eles. Eles eram contrários a qualquer partido político que desafiava o poder dele. Eles eliminaram a oposição, ok? Coloca aí embaixo. Eles eliminaram a oposição. Eles não perseguiram somente o socialismo, eles perseguiram qualquer partido que era contrário, inclusive partidos democratas liberais, entendeu? Então a sequência ficou VVFF, ok? Eu vi que muita gente também acertou, mas muita gente colocou para mim VVFV e colocou VFFV. Acerta aí. Número 3. Quem não foi ainda que quer participar? Quem pode ler a 3 para a gente o textozinho? Leia o trecho a seguir. Vai lá, lê pra gente.
Não, professor, eu não quero ler, não. Eu queria tirar dúvida. Fala então. Porque quando esses partidos totalitários chegaram ao poder, tinha muita oposição. E aí, essas pessoas, elas foram todas eliminadas ou algumas delas fingiam que tinham passado que apoiavam? Olha só, gente. Você está num regime autoritário. Você tinha que ter o Mein Kampf em casa, Minha Luta. Você tinha que saber a vida de Hitler todinha. Olha só que situação. As escolas tinham matéria que selecionava a história de Hitler. Culto ao líder. Culto ao líder. Idolatria ao líder. Imagina que você, no meio da Alemanha, com a Alemanha se recuperando economicamente, com a Alemanha voltando ao nacionalismo, você chega lá no meio da praça e fala: nossa, eu odeio Hitler. O que você acha que aconteceu lá? Eliminado. Sim, mas algumas pessoas, elas fingiam que apoiavam ele. Havia pessoas. O que aconteceu? Vamos lá. Já que Lara está adiantando o conteúdo, vamos lá. O que aconteceu era o seguinte: você era perseguido pelos alemães, pela SS, pela Gestapo, que era a polícia do Partido Secreto, e a polícia também do exército, do braço armado nazista, do exército nazista. Você suas duas opções, Lara. Você fugir do país, ou então você fingia que era nazista. Vamos dar um exemplo. O Albert Einstein. Ele estava lá e ele saiu da Alemanha. Alguns artistas saíram, homossexuais fugiram. Os judeus que perceberam o que estava acontecendo, eles fugiram. Eles abandonaram o país. Eles foram para os Estados Unidos, foram até para a França. Tem relatos de judeus alemães que saíram da Alemanha, que foram para a França, para outros países. E quando a Segunda Guerra estourou, eles foram presos lá na França. E depois eles foram levados para o campo de concentração. Teve pessoas que fugiram aqui para os Estados Unidos, para o Brasil, porque não concordavam com a ideologia nazista. Então havia oposição. Só que naquele momento, você falar que era oposição dentro da Alemanha, isso poderia significar sua morte. Ou então você perdeu seu emprego. Ou então você, muitas vezes... Gente, o negócio era tão doido que se alguém apontasse que você era um socialista, um comunista, as pessoas sequer falavam com você na rua. Parece que você tinha uma doença contagiosa. Então, assim, em último caso, você desaparecia. Porque a Gestapo e a SS podia bater na sua porta e falar assim: olha, entregaram que você aí está conspirando contra Hitler. E isso aconteceu várias vezes. Eu vou falar isso com vocês. Hitler era tão maluco que ele mandou matar até seguidores dele. Seguidores fiéis dele, que levaram ele ao poder porque ele desconfiava que ele ia ser traído. Se der tempo, eu mostro o artigo que eu tirei também, da Noite das Facas Longas, que eu citei. Então, Lara, havia oposição? Havia. Mas era uma boa ideia, no meio da Alemanha nazista, você falar que você era contrário a Hitler? Não era. Qual era a melhor saída? Fugir da Alemanha. Ok? Fugir da Alemanha. É isso. Agora lê pra gente o texto. Professor. Tá bom. Leia o trecho do texto a seguir. Em contraste com o liberalismo e marxismo, o fascismo atacava a tradição nacional do iluminismo e exaltava a vontade, o sangue, o sentimento e o instinto. A discussão intelectual e a análise crítica, diziam os fascistas, causam a divisão nacional. A razão promove a dúvida, enfraquece a vontade e impede a ação instintiva e agressiva. O fascismo exalta o líder, que intuitivamente perceberia o que era melhor para a nação, e chamava a governar uma elite de membros dedicados do partido. Professor, eu não entendi nada desse texto. Levanta a mão para mim quem não entendeu na sala de aula. Beleza, vamos traduzir esse texto. É o seguinte: o partido nazista, ele era visceral. Ele apelava para símbolos que você podia ver, para a violência, para o discurso, para o grito. Eu não sei se foi até a Lara que me perguntou o gesto de Adolf Hitler, fazendo aquele gesto, tem os vídeos, os documentários dele, não tem? Tudo ensaiado para ele parecer maior, mais forte, para parecer um líder que não sabia, não errava, e as massas seguiam ele. O que aconteceu na Alemanha, que é o artigo que eu quero discutir com vocês se der tempo hoje, que eu mandei para vocês? A Alemanha, na verdade, ela vai sofrer de um mal que muitos países, tipo o Brasil hoje, estão sofrendo. Ao invés de você utilizar a razão, a ciência, de você utilizar os aspectos científicos, aquilo que já foi estudado, as pessoas estão negando isso tudo. Lá na Alemanha, as pessoas também negavam a democracia, o liberalismo, porque tinha sido um fracasso. E as pessoas apelavam para coisas que eram físicas, a violência, o grito, a ameaça.
aqueles discursos nacionalistas, o culto ao líder que sabia tudo, é o cara que ia resolver tudo, salvador da pátria, a ideologia. Então, na verdade, o que acontece muitas vezes é que dentro da Alemanha, aqueles que eram bons se omitiram. E aqueles que nunca tinham participado da política começaram a acreditar naquele ideal de Adolf Hitler. Ou seja, isso vai gerar depois a ascensão do Partido Nazista. Então vamos lá. Letra A. De que maneira os ideais fascistas atacavam a tradição nacional do iluminismo? Gente, quem não lembra o que é iluminismo, coloque para mim. Iluminismo é o século das luzes. Puxa setinho, coloca em cima. Era o ideal que pregava um governo justo, a liberdade de pensamento, de expressão, acreditava na democracia. Puxa lá e coloca, se você não sabe. O iluminismo era o século das luzes. Pregava o ideal de um governo justo, da democracia, da liberdade de expressão, de pensamento, de religião. Traduzindo, vamos traduzir essa pergunta. De que maneira os ideais fascistas atacavam a democracia? É isso que está perguntando. Então vamos lá. O que o fascismo atacava? Atacava, primeiro, a ideia de democracia, de participação popular. Atacava a ideia de democracia e participação popular nas decisões políticas. Por quê? Se eu tenho um líder, para que eu vou precisar do povo participando? Quem é a pessoa que resolve tudo? Benito Mussolini. Quem é a pessoa que vai tirar a Alemanha da crise? Adolf Hitler. Quem é que vai acabar com a desordem na Itália e na Alemanha? Benito Mussolini e Adolf Hitler. Entenderam? Segunda característica, aqui ó, é desprezo pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão e pensamento. Estou digitando que eu vou soltar aqui para vocês também. Liberdade, desprezo pela liberdade de expressão e pensamento. Qual é a outra característica? Você não utiliza mais a razão. Você não utiliza a razão. Você usa só o sentimento. Dentro da Alemanha, as pessoas não sabiam nem por que odiavam os judeus, mas odiavam, entendeu? Porque Hitler falou que tinha que odiar, ok? Você não usa mais a razão. Eu vou colocar outras coisas que estão fora da apostila. Aqui, ó, negava o conhecimento científico. Gente, em 1940, todo mundo sabia que a raça ariana não era melhor nem especial. Mas Hitler dizia que a raça ariana era a única, que deveria purificar a Alemanha, exterminar as minorias. A ciência dizia que ele estava errado. Mas ele dizia o quê? Não, vamos exterminar as minorias. E também, aqui, ó. E o último coloca aí, e reafirmava os seus valores perante os outros. Eu coloquei no chat aí a resposta. Professor, então como é que era você morar na Alemanha depois da Grande Guerra? Você tinha que ser um nazista, concordar com as ideias antissemitas de Hitler, você tinha que negar a razão, a ciência, a democracia, o liberalismo, a liberdade de expressão e concordar somente com o que ele falava. Aí vira Maria Eduarda aqui no chat e pergunta para mim, professor, ele acreditava no fardo do homem branco? Quem lembra do fardo do homem branco do imperialismo do ano passado? Que o homem branco tinha que civilizar o mundo todo lá no continente africano, conquistou a África para isso, no imperialismo. Não, o Maria Eduarda, ele foi além. Ele dizia que a única raça não era só o homem branco, a única raça dentre os homens brancos que prestava era a raça ariana, era superior a todas, ok? Ele foi além.
Ele financiou expedição para procurar a origem da raça ariana durante a Segunda Guerra Mundial. A letra B. A letra B está perguntando o seguinte: por que os governos fascistas não podem ser considerados um governo democrático? Gente, eu acabei de escrever em cima. O que é um governo democrático? É um governo que respeita a vontade do povo. Havia respeito à vontade do povo? Não. Só havia respeito à vontade do líder. Tem que colocar isso aí. Na democracia, há o respeito à vontade da maioria. O que não ocorria nos regimes totalitários, porque cabia ao líder tomar todas as decisões em nome do povo. Era estimulado o culto ao líder. Não admitindo oposição de outros partidos não se admitia oposição de outros partidos dentro da Itália e da Alemanha. Ok? Eu botei no chat aí a resposta. Por que esse não era um regime democrático? Gente, o regime totalitário nega a democracia. Democracia não é nada com regime totalitário. Vamos dar um exemplo de um regime totalitário atual. Coreia do Norte. Vocês já viram aí, vocês já viram em geografia, já falaram alguma coisa sobre Coreia do Norte, ou ano passado, eu acho que era com o Rubens, né? Vocês passaram o ano passado, ou então vocês chegaram a ver alguma coisa sobre a Coreia do Norte esse ano, ou ano passado? Bem pouco, Eduardo. Ou vocês chegaram a ver alguma coisa? Não? Gente, a Coreia do Norte é governada pelo Kim Jong-un. Ele é um ditador. Lá dentro, as pessoas têm que chorar quando ele passa na rua. Demonstrar afeto por uma pessoa que eles nem sabem que eles existem, que não sabem, ignora o povo. Lá dentro, se você for depois da minha aula, agora não, pelo amor de Deus, hein? Se você for ver as demonstrações públicas, o pessoal chora quando o Kim Jong-un passa, o pessoal se ajoelha, como se ele fosse um culto ao líder. E lá dentro, todas as decisões são tomadas por ele. Se ele quiser executar a esposa dele ou qualquer pessoa, ele não precisa dar satisfação a ninguém. Porque, na verdade, ele é a Coreia do Norte, é o partido político, ele é o chefe militar. É mais ou menos isso que acontece hoje com a Coreia do Norte, o que acontecia com os regimes totalitários lá atrás, com Benito Mussolini e Adolf Hitler. É mais ou menos uma comparação para vocês entenderem o que acontecia. Ok? Podemos passar? Questão 4. Questão 4. Alguém do nono ano A? Quem pode ler do nono ano A aí pra gente? Gabriel, você pode ler pra gente? Gabriel Nunes. Você pode ler só enunciado, questão 4. Gabriel, seu coração. Ah, tá sem microfone. Quem pode ler pra gente? Então. Isadora, você pode ler pra gente o enunciado? Ah, o pessoal do nono ano A muito envergonhado. Tá. Quem quer ler pra mim então aí, fazendo a favor? Se não for atrapalhar, né? Tá, depois, Nicolas, você pega a correção com alguém. Quem pode ler, gente? É só habilitar o microfone.
Então tá bom. Professor, Pode falar. posso ler, professor? Pode. Em 1922, Benito Mussolini chegou ao poder na Itália após a manifestação que ficou conhecida como Marcha sobre Roma. A respeito das medidas adotadas por Mussolini, após ser nomeado primeiro-ministro do governo italiano, assinale a alternativa correta. Qual a alternativa que você marcou? Eu marquei a letra B, professor. Letra B. Todo mundo concorda que a incorreta é a letra B sobre a marcha sobre Roma? A letra B está falando, é para marcar a incorreta sobre a marcha sobre Roma. A marcha sobre Roma, está escrito aqui, favorecimento do partido fascista por meio de fraudes. A letra B que foi marcada, instituição de apenas um partido, só partido fascista na Itália. C, proibição de greves. D, apoio às ideias socialistas. E E, promoção de obras públicas para diminuir o desemprego. A letra correta é só acertar aí, é a letra D de dado. Apoio às ideias socialistas. Os fascistas, nós acabamos de falar, eles não adotam ideias socialistas, não gostam de democracias, tem que lembrar disso. Eles não gostam ou abominam o comunismo, socialismo, anarquismo, democracias, são regimes antidemocráticos. Então, a letra correta é a letra D de dado, ok? 5. Leia o trecho a seguir. Mariana, estão invocando você. Lara, aqui ó, a Lara está perguntando, então por que eles usam o nome Partido Socialista? Porque isso afeta o trabalhador, isso fica próximo ao trabalhador. Quando você coloca socialista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso, Lara, chegava muito forte ao ouvido dos operários, que era quem Hitler gostaria de contar no partido dele, aquelas pessoas que nunca tinham participado da política, que eram marginalizadas. Ele aprendeu isso com Benito Mussolini. Então, quer dizer que eles colocavam socialista não porque eles eram esquerda, os regimes totalitários. É que eles queriam atrair o povo. Era como se fosse propaganda enganosa. Entendeu, Lara? Ok? Fechou? Mariana, pedir aqui unanimemente para você ler. Você pode ler para mim o texto? Leia o trecho a seguir, número 5. Tá bom, vou ler. Vai lá. Nas eleições de 1930, o partido de Hitler ampliou a cidade. Em 1932, duplicou-a, tornando-se o maior partido político alemão. Em janeiro seguinte, ocorreu uma coalização de partidos menores de direita. O Hitler foi apontado como chanceler. Em pouco tempo, tornou-se efetivamente um ditador. A perseguição dos judeus, a supressão dos sindicatos de trabalhadores, a opressão de liberdades civis estavam em andamento. Em 1904, o então presidente, já idoso, veio a falecer, e Hitler, com consentimento popular, assumiu total controle. É aqui que eu mandei aquele texto para vocês. O texto que eu mandei para vocês, que a gente vai voltar nele agora, se der um tempinho no final, como é que Hitler assumiu o poder na Alemanha? Foi porque a população quis. A população sabia que ele queria matar judeus, sabia que ele queria exterminar a oposição, ele sabia que ia arrastar para a guerra e a população alemã aceitou. Quais são os acontecimentos aqui entre 1930 e 1934, quando ele vira chanceler na Alemanha? Chanceler é como se fosse primeiro-ministro, tá, gente? Chanceler é como se fosse primeiro-ministro. Aqui, ele vai conseguir eleger, depois que ele sai da prisão, ele vai ter uma eleição e ele vai conseguir eleger muitas cadeiras no parlamento alemão, contando com o apoio da burguesia, que financia eles. Sabendo disso, Hindenburg vai nomear ele, que já era uma república alemã, vai nomear ele chanceler. Vai acontecer um incêndio no parlamento do Reichstag, que eu queria compartilhar com vocês, é um outro documento, eu acho que não vai dar tempo. E ele o Hindenburg vai morrer, nesse meio tempo que ele já era idoso, e o povo alemão vai adotar Hitler e falar assim, Hitler, pode assumir o poder sozinho, porque você é o cara que vai liderar a Alemanha. Professor, então quer dizer que Hitler assumiu o poder porque ele só enganou todo mundo? Não, ele não enganou, ele enganou sim muita gente, a população. Mas a população, boa parte dela, sabia o que estava acontecendo e ficou calado, e aceitou. Por quê, professor? Porque ele prometeu recuperar a economia da Alemanha, e ele conseguiu. Então o restante, a população, teve gente que achou que era piada, que ele não ia exterminar os judeus, que ele não ia fazer uma guerra de novo com a Europa toda. Apesar dele colocar isso no livro dele, quando ele estava preso, em 1928, o Mein Kampf,
Quer dizer, as pessoas não acreditavam que ele estava elegendo um monstro, mas o cara era um monstro. Professor, então era para marcar verdadeiro ou falso. Diz pra gente, como é que ficou a sequência de vocês aí? Coloca no chat para mim a sequência. Como é que ficou a sequência? Colocar aí verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Depois colocar aí verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Colocaram verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza. Vou ler e vou dar a resposta para adiantar. Após ser nomeado chanceler, Hitler estabeleceu política de repressão aos partidos de oposição. Repressão é uma palavra muito bonita. Ele mandou perseguir e matar a oposição. É verdade. A ascensão do líder nazista ao poder não teve apoio popular. Falso. O texto fala o contrário. O povo adotou Hitler e acreditava nas suas propostas. O antissemitismo foi um fator presente na política do governo alemão no período entre guerras. Verdadeiro. O ódio aos judeus. O governo instaurado por Adolf Hitler tinha características autoritárias e não totalitárias. Falso. É o contrário. Tinha características totalitárias e não autoritárias. E a última é, após a morte do presidente alemão Hindenburg, Hitler assumiu o poder integralmente, colocando fim à República de Weimar. Isso é verdadeiro. Ele criou o famoso Terceiro Reich. Então a sequência ficou aí. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? 6. Sobre os movimentos totalitários, analisa afirmativas a seguir. Primeira, os movimentos fascistas podem ser definidos como totalitarismo de extrema-direita, que visam garantir a liberdade de expressão e evitar o avanço, o avanço político dos comunistas. Depois, os movimentos nazifascistas ganham força, representatividade política e popularidade após a Grande Guerra. Depois, as maiores características do governo de Mussolini se baseavam em uma ideologia militarista, expansionista e nacionalista. E, por último, a tomada de poder por Hitler e o fim da República de Weimar fizeram surgir um Estado totalitário, monopartidário. O que é monopartidário, nono ano? Um único partido. Intervencionista. O que é intervencionista? Professor, eu não entendi. Quer dizer que o Estado ele dominava toda a vida do cidadão, desde o nascimento até a sua morte, decidia absolutamente tudo. Isso é um regime totalitário. Militarista. O que é militarista? Ele queria expandir sobre a Europa, reconquistar os territórios perdidos na Grande Guerra. Nacionalista, que era a valorização das características alemãs. Aí ele vai adotar o arianismo, a suástica como símbolo, né? Depois, expansionista, que era conquistar os territórios, e acima de tudo racista. Por que é racista? Ele discriminava judeus, minorias, negros, homossexuais, ciganos, deficientes, e todo mundo que não era considerado raça pura. Então, nono ano, escreve para mim, gente, qual é a letra correta? A, B, C, D ou E? Letra D? Letra D? Nossa, o pessoal fazendo sacrilégio, colocando D de Deus, coisa horrível. Correto é a letra D de dado. Por que a número 1 está errado, professor? Liberdade de expressão. Gente, um regime totalitário não tem liberdade de expressão de pensamento. Foi a pergunta que nós respondemos lá na questão 3, letra A e B. Foi uma pegadinha. Ele muito apressado vai lá e lê que eles eram comunistas, mas ele colocou antes, liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão e pensamento no regime totalitário. Você segue o líder, você segue a política nacional. Tinha até um lema lá na Itália que era do Duce. Nada acima do Estado, nada abaixo do Estado, tudo pelo Estado, tudo pelo Duce, que é o líder. 7. Assinale corretamente as características presentes no governo dos seguintes líderes políticos: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Antônio Salazar e Francisco Franco. Então, é o seguinte: Antônio Salazar e Francisco Franco são regimes autoritários. Quem não lembra, coloca aí. Antônio Salazar e Francisco Franco são regimes autoritários. Benito Mussolini e Adolf Hitler, regime totalitário. Vamos lá. Culto ao líder. Você tinha que ter marcado Benito Mussolini e Adolf Hitler. Ok? Dá o ok para me passar. Culto ao líder, Benito Mussolini, Adolf Hitler.
Depois, repressão aos opositores. Marca todo mundo. Tem que marcar Benito Mussolini, Adolf Hitler, Antônio Salazar e Francisco Franco. Ok? Repressão aos opositores. Marcar todo mundo. Existência de apenas um partido. Você vai marcar Benito Mussolini e Adolf Hitler. Existência de um partido. Marcar Benito Mussolini e Adolf Hitler. Antissemitismo. Para quem não ainda pela enésima vez, antissemitismo é ódio aos judeus. Quem tinha ódio aos judeus são os regimes totalitários. Então você vai marcar Benito Mussolini e também você vai marcar o nosso amigo Adolf Hitler. Benito Mussolini e Adolf Hitler. Antissemitismo. Defesa da superioridade do seu povo. A crença que esses povos eram melhores que os outros. Quem você vai marcar? Benito Mussolini e Adolf Hitler de novo. Ok? Defesa da superioridade do seu povo. Benito Mussolini e Adolf Hitler. Criação de novos órgãos policiais. Aí você vai marcar todo mundo. Todo mundo. Criação de novos órgãos policiais. Você vai marcar Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Todo mundo já criou ali uma polícia secreta para perseguir a oposição. A Gestapo, a SS na Alemanha. Ok? Perseguição aos movimentos de esquerda. Marca todo mundo. Perseguição aos movimentos de esquerda. Pode marcar Itália, Alemanha, Portugal, Espanha. Todo mundo que era totalitário e autoritário vai perseguir a esquerda. Ok? Vai perseguir os comunistas, socialistas, todo mundo. Anarquistas. E depois, proibição de greves. Proibição de greves você vai marcar todo mundo. Proibição de greve por quê? Um país só tem ordem se todo mundo estiver trabalhando. Ok? Então você vai marcar todo mundo. Beleza? Preenchemos a tabela. Dá um ok aí para mim, fazendo um favor. Espera aí que tia Wagner passou para mim uma mensagem. Não sei se é para avisar alguma coisa a vocês. Deixa eu escutar aqui. Um segundinho, um segundinho. Você uma vez me disse que tem como, quando vai fechar o chat, saber quem estava presente ou não. Como é que é mesmo que faz isso? E isso, assim, se o professor não fez na hora, depois eu consigo recuperar isso. Ou é isso? Tá, volta aqui. Já escutei o que tia Wagner mandou. É outra coisa. Eu achei que era para dar recado a vocês, né? Não. Na 8. A respeito das principais características do salazarismo, assinar a alternativa correta. Foi instalado por meio das eleições populares. Errado. Teve guerra civil. Defendia a liberdade de expressão e os movimentos sociais. Errado. Era um golpe militar. C. Era um governo de caráter pessoal e repressivo. 8 é letra C. Marca aí. 8, letra C. Ok? Era um governo com características democráticas? Não, era por militares. E caracterizava pelo multipartidarismo. O que é multipartidarismo? Eles aceitavam a opinião de outros partidos. Havia outros partidos na Espanha. Errado. 8 é letra C. 9 é para analisar o quadro de Pablo Picasso, Guernica, que eu não sei por que eu falo o nome do outro pintor. Sempre. Pablo Picasso pintou esse quadro em homenagem a Guernica, que foi bombardeada pelos alemães, e em nome do Francisco Franco, general que estava lutando pela direita, pelos conservadores. O artista malaguenho Pablo Picasso é um dos mais renomados pintores de arte contemporânea. Em 1937, ao criar a obra Guernica, ele procurou expressar suas impressões a respeito da Guerra Civil Espanhola. Conforme o texto histórico e a análise da obra, analisa afirmativas a seguir. Primeiro, o estilo clássico da obra representa de forma convincente o Pablo Picasso, por exemplo, general Francisco Franco, falso. Gente, essa obra representa pessoas retorcidas, amputadas, animais, o que representa o que acontecia no bombardeio. Era um extermínio da população. Ok? Depois, 2. A obra expressa o desprezo e sofrimento dos espanhóis durante a Guerra Civil. Nem precisa falar, né, gente? Correto, né?
atemporal, quer dizer que minhas ideias vão ficar aqui para sempre. O que é atemporal? Jamais me esquecerá. Então, a obra aqui, o autor fala que é atemporal. Além de representar o horror da Guerra Civil Espanhola, pode ser entendida como manifesto como todas as guerras, que existiram antes e depois. Professor, qual é a letra correta da 9? A 9 é a letra E. 9, letra E. Ok? Jade? Jade? Tá escutando? Seu microfone tá ligando. Você quer tirar dúvida? Não tá atrapalhando não, mas é que eu vi que ligou 3 vezes. Quer tirar dúvida? Professor, eu não entendi alguma coisa da correção. Fala para mim agora o cálice para sempre, que eu vou mandar um negócio para vocês. Alguém tem dúvida na correção? Como eu sou um professor muito bonzinho, eu vou mandar aquele link para vocês. O link do artigo do El País que eu mandei para vocês. E como vocês não estão fazendo muita coisa em casa, vocês poderiam ler. Esse artigo foi feito no dia 8 de outubro de 2018. Só um minutinho para a gente discutir isso. Olha o que está escrito aqui. Todo mundo está vendo aí, pelo amor de Deus. O link tá bom? Dá para ver? Dá para ver? Ok, dá para ver. Que eu compartilhei uma foto aqui com o 8º ano do Tiradentes, não ficou muito bom, não. Aqui, ó. Por que votamos em Hitler? Porque a Alemanha, um país com um dos melhores sistemas de educação pública e maior concentração de doutores do mundo nessa época, antes da guerra, entre 1919 e 1939, sucumbiu a um charlatão fascista. O que é charlatão, professor? Charlatão é um 71, é um enganador, é uma pessoa ali que quer enganar a galera. Professor, o que o artigo está falando? Eu só destaquei aqui, ó, eu só vou onde está destacado, onde está em negrito. Quais são os fatores que fizeram o charlatão chegar ao poder? Primeiro, os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. Tradicionalmente, as pessoas tinham deixado de acreditar na democracia, porque a democracia não resolvia a crise econômica, não resolvia a fome, a miséria, e principalmente, os alemães estavam ressentidos. Lembra o Tratado de Versalhes? Eles queriam voltar a ter orgulho do país. Então, eles tinham uma raiva enorme, entendeu? O que aconteceu no final da Grande Guerra. Em segundo lugar, qual é a característica que o artigo está destacando em segundo lugar? Olha para cá. Hitler sabia como usar a mídia para os seus propósitos. Gente, lembra do governo atual. Hoje, a ferramenta que é mais utilizada é o Twitter, é o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram. E isso são informações que são compartilhadas em massa. Ninguém quer saber se é verdade. Eu posso entrar lá na hora e escrever uma coisa que é mentira e espalhar uma mentira. Hitler, na época dele, ele percebeu uma coisa muito importante, que o rádio e o cinema, por exemplo, tinham um papel importantíssimo na construção da ideologia nazista. Então, o que aconteceu? Ele começou a utilizar esses meios de propaganda para espalhar as ideias dele. Inclusive, olha lá no artigo, fake news. É as famosas fake news. Ele disparava coisas, por exemplo, que os judeus eles tinham que ser exterminados, que os judeus eles eram avarentos, que eles queriam roubar a economia nacional. Ele disparou que o parlamento alemão foi incendiado pelos comunistas lá no rádio, e as pessoas acreditavam, faziam filmes exaltando os nazistas durante a guerra e antes da guerra. Isso tudo era propaganda, até hoje é importantíssimo. Olha a frase que ele colocou aqui, galera, olha aqui no meio. Toda propaganda deve ser apresentada como uma forma popular. Não está acima das cabeças dos menos intelectuais daqueles a quem se é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em poder despertar a imaginação do público através de um apelo aos sentimentos. Hitler é famoso por uma frase: insista na mentira até que ela vire verdade. E isso foi muito utilizado pelos nazistas antes da guerra para convencer a população e durante a guerra até o último minuto antes da rendição dos alemães. Em terceiro lugar,
Muitos alemães sentiram que seu país sofria com uma crise moral e Hitler prometeu uma restauração. O que é a crise moral, professor? Restaurar os valores alemães da raça ariana, impedir que os homossexuais divulgassem ali a sua causa, os comunistas, que era uma grande ameaça, os anarquistas, trazer de volta aquilo que era bom dos alemães, a pintura clássica. Hitler queria construir a nova Roma na Alemanha. Olha só que doideira, a intenção dele era fazer, depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele queria construir uma nova Roma, Império Romano, lá na Alemanha, com grandes obras de artes clássicas. Então ele copiava, olha para cá, Lara. Vamos lá, Lara me perguntou, por que ele fazia aqueles gestos, não tem? Procura lá, aqueles gestos que eles faziam. Aquilo tudo era ensaiado, aquilo era copiado dos regentes de música clássica, para ele parecer maior, para ele parecer ali uma pessoa que não tem dúvidas, ok? Depois, vamos passar. A2. Em quarto lugar, essa é a melhor para mim todas. Para mim, essa 4 é a melhor de todas. Gente, para tudo e lê comigo. É muito do governo atual. Em quarto lugar, apesar de Hitler fazer declarações ultrajantes, como a de que judeus e gays deveriam ser mortos, gente, ele afirmava isso antes da guerra. E mesmo assim, todo mundo votava nele. E ser mortos, muitos pensavam que ele só queria chocar as pessoas. Muitos alemães que tinham amigos gays ou judeus votaram em Hitler, confiante de que ele nunca implementaria suas promessas. Simplista, inexperiente e muitas vezes tão esdrúxulos que até mesmo seus concorrentes riam dele. Hitler poderia ser controlado por conselheiros mais experientes, ou ele logo deixaria a política. Afinal, ele precisava de partidos tradicionais para governar. Gente, para tudo agora. Teve gente que votou em Hitler que não era antissemita, que não era contra os gays, que não era contra os comunistas, mas o pessoal votou nele que ele prometeu ordem, prometeu progresso. E todo mundo achou que quando ele chegasse no governo, ele não ia fazer o que ele prometeu, que ele era um charlatão, que ele só falava aquilo, ele só tinha papo, que ele só queria falar aquilo para se eleger. E depois, quando ele fosse eleito, é o que nós achamos, depois que ele fosse eleito, tudo ia se acalmar. Na verdade, foi totalmente diferente. Quando ele chegou no poder, ele começou a fazer tudo o que ele prometeu. E os alemães não podiam voltar atrás. Por quê? Durante a propaganda, antes dele chegar ao poder, antes de ele virar o chanceler do Führer da Alemanha, ele disse tudo o que ia fazer. Tudo o que ia fazer. E depois, quando ele começou a botar em prática, e ele estava no poder, e ele eliminava a oposição, calava todo mundo, ninguém tinha coragem de tirar ele. É aquilo que a Lara perguntou. Ou você fugia, ou você virava nazista. Pronto. Então, na Alemanha não tinha homossexual, não tinha ninguém que era comunista, não tinha ninguém que era socialista, que vai que você vira lá dentro. E a quinta, que eu também botei em negrito, vamos lá, quinta. Hitler ofereceu soluções simplistas que à primeira vista faziam sentido para todos. O problema do crime, argumentava, poderia ser resolvido aplicando a pena de morte com mais frequência e aumentando as sentenças de prisão. Problemas econômicos, segundo ele, eram causados por atores externos e conspiradores comunistas. Os judeus, que representavam menos de 1% da população, eram o bode expiatório favorito. Os alemães verdadeiros não deveriam se culpar por nada. Tudo foi embalado em slogans fáceis de lembrar. Segura essa. A Alemanha acima de tudo. Renascimento da Alemanha. Um povo, uma nação, um líder. Professor, o que isso simboliza? Que Adolf Hitler, na verdade, ele queria governar sozinho e ele nunca era culpado por nenhum problema. O problema da economia era dos judeus, o problema da falta da raça pura era dos judeus, os problemas da Alemanha vinham da França e da Inglaterra, os problemas internos ele ia resolver, ele ia exterminar os outros povos. Ou seja, ele deixou tudo claro o que ele ia fazer, as pessoas que não acreditaram, ok? Depois, em sexto lugar, as elites logo aderiram a Hitler porque ele prometeu e implementou um atraente regime clientelista e cleptocracia. Quem não sabe o que é cleptocracia, ele instituiu o roubo legalizado, literalmente. Ele fez grandes obras públicas, ele mandou abrir muitas empresas, até do ramo militar, que ele já estava prevendo a guerra, e os grandes empresários que apoiaram ele, os burgueses, lucravam milhares de marcos, ficaram milionários.
E todo mundo sabia disso. Ou seja, era um roubo que era institucionalizado. Em sétimo, antes da eleição de 32, falar com Hitler tornou-se cada vez mais perigoso. Jovens agressivos que apoiavam Hitler ameaçavam os oponentes, limitando-se inicialmente ao abuso verbal, mas logo passando para a violência física. Muitos alemães que não apoiavam o regime preferiam ficar calados para evitar problemas com nazistas. Lara, essa última é para você. Muitas pessoas, ao invés de enfrentar Hitler com medo da violência, se calaram e deixaram ele governar depois de 1932. E ele não teve oposição. Gente, isso tudo para vocês é porque quando o mal se manifesta, é quando as pessoas boas se calam. Foi isso que o pessoal da Alemanha fez. Apesar de Hitler falar tudo o que ia fazer, todo mundo se calou e deixou ele governar sozinho. Ok? Então, todo mundo era nazista lá dentro. Ou então teve que fugir. Ok, pessoal? Baixa esse aí, lê com calma. Alguém está com dúvida alguma coisa? Dúvida em quê? Escreve para mim. Quem está com dúvida? Da raça ariana? A raça ariana tem origem lá nos povos germânicos. Lá no pessoal que era era o pessoal que era os bárbaros, os povos bárbaros que vieram da Ásia invadindo a Europa. O Hitler falava que ele era descendente deles, dos germanos puros. Ok? Os alemães são. Os austríacos são descendentes germanos da raça ariana, que ele falava que era puro. Ok? Fechou? Mais alguma dúvida? Pessoal, muita saudade. Bom almoço a galera aí, já são meio-dia. Até a próxima live semana que vem. Quem ficar com dúvida pode ficar depois aí, ok? Tchau, tchau, pessoal. Saudades. Ô, professor, tem almoço na sua casa aí? Nem um pouco. Eu vou esquecer hoje. Um abraço. Ô, Tchau, tchau. Professor, Oi. então, a amante do Benito Mussolini, ela era de origem judia. Tem alguma possibilidade de ter tido algum conflito entre ele e o Hitler? Por ele ter envolvimento com os judeus? O Mussolini? Na verdade, o Mussolini vai ser salvo por Adolf Hitler, porque ele era o único aliado na Europa. Então ele tinha que tolerar certas coisas de Benito Mussolini para ter um aliado na Europa, porque ninguém concordava muito com ele não, entendeu? Eu fui pesquisar achando... Eu fui na gatice, né? Será que, por exemplo, a mulher dele era judia e tudo mais? Achei amante. Ó. Sim, aconteceu.